então eu vou contar um pouquinho da minha Só conta, eu tô louco para saber, porque eu então, sei minha que... trajetória, eu sou filha de uma mãe, Já minha mãe tem 90 começamos a falar, mas o legal é isso. Minha mãe tem 90 anos, é de Oiá, mas antes dela iniciar no candomblé, minha mãe era um bandista. Eu respeito a Umbanda, não tenho vergonha de dizer, sou candomblecista, amo meu candomblé, tenho minha família da Nigéria, mas lá eles sabem que eu amo o meu candomblé, que eu sou muito honesto naquilo que eu faço. Não traio minha família de candomblé e não traio minha família da Nigéria, eu estou bem com os dois, né? Porque se eu cheguei até hoje aqui, agradeço a minha diáspora. Então eu sou filha da diáspora e tenho minha família da Nigéria. Então minha mãe era de Umbanda. E eu lembro, eu era pequena, minha mãe sofreu muito acho que hoje eu estou na cadeira da cidade religiosa, a cadeira do candomblé, eu fui votada para sentar na cadeira do conselho que foi criado, e eu sou uma das pessoas representantes do candomblé no Rio de Janeiro. E eu, quando sentei nessa cadeira, eu lembrei de tudo que eu falava quando eu tinha 8 anos de idade, 9 anos. Minha mãe era de Umbanda, a mãe de santo da minha mãe a gente chamava ela de tia, porque ela era muito... Minha mãe ensinou a gente a respeitar os mais velhos. Então eu chamava ela de tia, eu tomava bênção. Ela era pretinha, mas era minha tia, com todo respeito, era a mãe de santo da minha mãe. E eu lembro que eu... pequena, a minha mãe sofreu muito intolerância religiosa, minha mãe é mulata. Eu tenho descendência de preto, português, índio. Minha mãe é preta, casada com meu pai, que era descendente de índio e espanhol. O pai da minha mãe era português, já deu para sentir, né? E minha mãe, 4 filhos. A única filha que gostava da religião de matriz africana era eu, desde pequenininho. E minha mãe, eu tinha 8 anos de idade, onde minha mãe mora, mas hoje em dia ela mora comigo por conta da idade. E onde a gente morava, meu pai era policial, e em frente à casa da minha mãe tinha os evangélicos. E por minha mãe ter problemas espirituais, por ter vindo da Umbanda, minha mãe virava com a Exu Maria Padilha. E por ela ser resistente a não querer se iniciar no candomblé, ela começou a ter muitos problemas piores. Aonde ela começou a ter muitos desafios da pombagira dela. Ela desafiava mesmo, no início ela sofria. Onde ela ia, ela apanhava de santo, aquelas coisas todas. E nisso os crentes começavam a botar microfone e falando mal, e agredindo a minha mãe. E meu pai, a ponto de dar um troço, né? Não sei, sabe? Mas eu tinha 8 anos de idade assistindo aquilo tudo. E eu na minha cabeça, minha avó era viva, né? Que era a mãe da minha mãe. E eu na minha cabeça, o meu pensamento que eu não falava, eu ficava assistindo aquilo tudo, eu dizia que um dia, eu ia mostrar para o mundo e para eles, que agrediam a minha mãe, que o orixá não era nada daquilo. E que nem o Exu era nada daquilo. Como ele xingava, falava, né? Eu fui pensando assim. Só que antes, quando a minha tia tocava a Umbanda dela, eu ia pra lá, eu tinha 3 anos de idade. Quando tinha uma gira lá, eu acordava, eu nunca ficava dormindo, meus outros irmãos dormiam. Aí eu lembro que os anos passando, eu tinha... Minha tia já era iniciada no candomblé, e quando eu estava com 6 anos de idade, essa minha tia que tinha casa de Umbanda, e ela era de Xangô, ela já bolava no terreiro, mas os cruzantes não sabiam que aquilo era bolar, porque era Umbanda. Um dia o Zé Pilintra, que ela virava, mandou ela assistir um candomblé. Como? Vou te explicar. Ela atendeu, o Zé Pilintra atendeu uma moça chamada Oscarina, acho que ela já deve ter falecido também. E essa moça foi se consultar com ele.
E era um sábado. Ela foi assim, como se fosse assim, de manhã. Aí o malandro da minha tia na cabeça dela falou assim pra mim, você vai... Ela disse que ia demorar, que eu tinha uma festa pra ir. Aí ela falou que era um candomblé que ela ia. Ele falou assim, leva ela. Eu quero que você leve ela para ela conhecer o candomblé. Ele foi embora, ele já tinha marcado tudo com a Oscarina, minha tia não sabia de nada. Chegou de tarde, a Oscarina apareceu lá. Aí ela foi. Quando chegou, era no Irajá. Jesus, eu tenho que te chamar pra gente ir numa festa de candomblé. Eu não tenho medo. Não, mas vamos lá, a gente vai lá, a gente come, a gente bebe. Vamos lá para você conhecer, você é um bandista, não precisa conhecer candomblé. O malandro já mandou ela aí, que já sabia que ela precisava. Já sabia que o negócio aí o que aconteceu? Ela chegou lá, ela não entendia nada de candomblé, e era lá que ele tocava com os amigos da pizza, isso eu sei porque ela me contou, porque eu quis saber como ela entrou no candomblé, depois que eu já entendi um pouquinho, né, de alguma coisa. Então ela contou que quando ela chegou lá, no quintal tinha mais árvores, e começou o candomblé a tocar. Aí ela falou assim, nossa, isso aqui é tão forte que chega a estremecer o banco. Ela levantou, foi lá para fora, se encostou na árvore. Ela já estava se sentindo mal, mas não sabia nem porquê. Ela não estava percebendo que era ela que não estava bem. Aí ela encostou na árvore e falou assim, meu Deus, até aqui fora esses atabaques estremecem a árvore. Era ela que não estava bem. Aí ela, deu um intervalo, ela sentou. E naquela época, né, servia comida no intervalo, aí fez dar comida para ela. A mão dela já estava assim. Ela não conseguiu comer. Quando ela levou a comida, ela caiu assim. E lá, ela só saiu de lá, bolada, 3 dias bolada. Eu quero contar lá na família dela que ela estava presa lá, mas uma não já sabia que ela ia ficar. Porque ela passava mal na Umbanda, mas ninguém sabia o que ela tinha. Conclusão, teve que se iniciar. Sabia, o líder dela chamava Trovãozinho, e ela era de Xangô, mas ela era de Xangô na Umbanda. Chegou lá, fez Xangô, aí ela virava com tranca-rua de Embaré. Ela teve, e para fazer o santo dela, a mãe de santo dela, que chamava Vó Lindinha, teve que fazer uma negociação com o seu tranca-rua. Ele falou, não, ela vai fazer, ela precisa. Mas eu quero saber se depois eu posso voltar. Ela, tudo bem. Aí ela fez um trato com ele. Ele falou, não, depois da obrigação dela de 3 anos eu volto. Mas a senhora vai fazer uma festa para mim aqui? Ela, faço. Foi a primeira vez que a casa tocou para Exu e que ele veio, aí ele já não botava mais preto, ele já botava vermelho e branco por causa do santo dela, aquelas coisas todas, foi quando ele fez aquela festa, mas ele deu consulta para Deus, porque todo mundo gostava de Exu dela. Isso eu tinha 6 anos de idade, deve ter sido com seus 8 anos por aí, seus 9 anos, né, que ele voltou. Por isso que ele volta, ele só vinha uma vez por ano. Eu estou contando essa história para chegar na minha... Aí